Olá, pessoal, bom dia. É, eu estava conversando ontem com um co-criador e ele me sugeriu que eu fizesse um vídeo ou escrevesse um artigo falando sobre ansiedade. E aí eu fiquei muito chocada, porque eu lembrava nitidamente de já ter gravado um vídeo sobre isso, de ter publicado no YouTube, e aí eu fui olhar e não tem o vídeo. É um mistério para mim isso, porque eu jurava que tinha, eu lembro nitidamente de ter gravado esse vídeo. Então eu não sei o que aconteceu, se eu achei que tivesse publicado. No meio disso tudo eu troquei de computador, então pode ser que tenha acontecido algum desafio tecnológico no meio do caminho e eu acabei perdendo esse vídeo. Então, como eu não tenho vídeo, eu não lembro exatamente o que eu dizia, mas acho que é interessante de qualquer forma, porque é uma forma de eu falar o que eu penso hoje sobre o tema, né? A gente está mudando todos os dias, então a pessoa que eu sou hoje com certeza não é a mesma que gravou aquele vídeo. Então, eu acho a ansiedade um tema bem interessante de falar sobre, porque realmente é o mal da nossa humanidade, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que em um momento ou outro da vida não sofra de ansiedade. E uma coisa que eu acho que precisa ficar clara é que quando eu estou falando de ansiedade, eu não estou falando da ansiedade que precede alguma coisa que você está esperando para acontecer. Não é a ansiedade pelas férias que cheguem logo, ou a ansiedade de um encontro que você quer ter muito com uma pessoa, a ansiedade de encontrar, né? Alguém que você não vê faz tempo, ou então de querer que uma viagem chegue logo, enfim, não é essa ansiedade que precede alguma coisa muito legal que vai acontecer, ou mesmo alguma coisa muito ruim que vai acontecer, como, por exemplo, muita gente sofre diante da possibilidade, da necessidade, muitas vezes, de se apresentar em público, de falar em público. Ou então, estou ansiosa porque eu vou ter uma reunião de trabalho difícil amanhã. Não é essa ansiedade. Essa ansiedade todos nós sofremos, é uma ansiedade normal, uma ansiedade comum, que a gente tem uma necessidade, né, uma vontade, um desejo de que a coisa aconteça da melhor forma possível, ou então de que uma coisa que é gostosa, uma coisa que a gente sente como uma coisa positiva, chegue logo. Então não é essa ansiedade que eu estou falando aqui. A ansiedade que eu estou falando é aquela ansiedade que pode se transformar em doença. É a ansiedade que muitas vezes tem uma sintomatologia física envolvida. É a ansiedade que te deixa inquieto, que te deixa com insônia, que te deixa com agitação motora. Muitas vezes você tem sintomatologia física que é muito parecido como se, por exemplo, você tivesse acabado de ser assaltada, aquela descarga de adrenalina. Então você sente a perna bamba, ou então aquele frio no estômago, né, que não passa nunca. Eu acho que todo mundo já deve ter tido essa sensação de ansiedade, só que quando eu falo da ansiedade num nível mais patológico, não existe um gatilho para isso. Por exemplo, quando você tem essa sensação de tremedeira na perna, ou a taquicardia ou frio no estômago e você acabou de ser assaltado, justifica-se. Agora, e quando nada aconteceu, aparentemente, nada aconteceu, para que você se sinta assim, né? Na época que eu morei na China, eu estudei com um médico, foi uma pessoa muito importante, né, na minha vida, porque foi o primeiro contato que eu tive com os exercícios taoístas de captação de energia, de Qigong, e ele disse uma coisa que ficou assim, muito marcado na minha mente, que é a questão do tempo e da mente, né? Ele dizia que a mente, ela vive no tempo, ou no passado ou no futuro. Ou ela está no passado, tentando resgatar o passado, tentando consertar os erros do passado, tentando entender o passado, e quando ela se foca no passado, a gente tem uma tendência para nos sentirmos reprimidos, para nos sentirmos mais introspectivos, né? Ou então a mente, ela quer adivinhar o futuro, quer ser bola de cristal, e aí a gente pode ter ansiedade, né? Então, a gente tem uma tendência maior para se sentir deprimido quando a nossa mente vive no passado e uma tendência maior para se sentir ansioso quando a gente vive no futuro. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? É você que sofre de ansiedade ou mesmo de depressão, porque na verdade uma coisa se transforma na outra. A gente fala que o futuro de todo ansioso é a depressão, porque
a ansiedade é como se você estivesse queimando combustível, é como se fosse um incêndio, aquele incêndio que ninguém controla. E logo depois de um incêndio muito grande, ou logo depois da queima de combustível, vem as cinzas, né? Vem essa essência do seu corpo que está sendo consumida quando você se sente ansioso, ela se esgota ou ela se rebaixa muito, e aí a sua tendência é a depressão. Então, eu estou falando de ansiedade, mas na verdade serve para os dois lados da mesma moeda, porque a ansiedade e a depressão são yin e yang da mesma moeda, que se chama falta de conexão com o momento presente. Falta de alinhamento de você com o seu corpo físico, com o seu corpo espiritual. O que acontece, gente? Isso tudo, mais uma vez, é dentro da minha visão. Nós estamos aqui, né? Nós somos luz, eu sempre chamo vocês de seres de luz e energia, porque realmente é o que eu acredito que todos nós sejamos. Fagulhas divinas que atravessamos o tempo, né? Esse conceito abstrato do tempo, nos aperfeiçoando e evoluindo e crescendo, tendo experiências, aprendendo sempre. A gente vem fazendo isso desde que a primeira expansão de energia que deu origem ao universo, que a gente convencionou chamar de Big Bang, aconteceu, e a gente vem migrando, né, de vida a vida, existência a existência, horas aqui, horas em outros planos, ninguém sabe, mas a verdade é que nós somos infinitos, eternos e inesgotáveis. E nesse momento da nossa vida, nessa série, né, da escola da vida eterna e infinita, em expansão, a nossa energia se sintonizou com esta realidade tridimensional, com este planetinha chamado Terra, tão bonitinho, azul, fazendo parte de um sisteminha solar dentro de uma galáxia que é uma entre 6 bilhões de galáxias que existem neste universo. E cada vez mais não se fala mais de universo, se fala de multiverso. Então a gente é realmente muito, muito pontual essa nossa existência, né? Esses anos preciosos que a gente tem aqui nessa vida humana. Para estar nessa realidade tridimensional, nós precisamos de um veículo para essa luz. Porque essa luz, nessa realidade tridimensional, ela não toca, ela não sente cheiro, ela não é palpável. E para a gente estar nessa realidade tridimensional, que energeticamente falando é o par vibracional perfeito, nosso nível de evolução de consciência, nós precisamos de um veículo chamado corpo, né? Algumas pessoas me perguntam bastante a respeito dessa questão do corpo, de como entender o corpo. Eu tenho bastante contato com pessoas portadoras de transtornos alimentares. Eu tenho uma história, né, de especialização, e é uma questão que eu também já vivi na minha vida, essa questão de achar que eu sou o meu corpo e de achar que eu só vou ser feliz quando eu tiver esse ou aquele corpo. Mas esse é um tema, talvez para um futuro vídeo. Essa questão de como é que você transcendeu essa coisa, como é que hoje você se sente bem dentro do seu corpo, como é que você como que foi essa passagem? Eu acho que essa passagem, dessa percepção de que eu não sou o meu corpo, né, foi muito quando eu comecei a perceber que o corpo, ele é um veículo, ele é um automóvel que te leva de um ponto ao outro. É isso que o nosso corpo é, né? E esse corpo, ele tem uma vida, ele tem um período de duração, ele tem uma durabilidade, né? Uma longevidade. E aprender, evoluir, a gente precisa de tempo. Então esse corpo, ele precisa durar bastante tempo, né? Se você morrer, a brincadeira acaba. É game over, você vai precisar reiniciar aqui ou então em outro plano, dependendo da sua qualidade vibracional, você vai voltar para algum lugar ou para outro lugar, mas não vai ser essa vida, não vai ser esse aprendizado. E a verdade é que para governar esse corpo, para garantir a sobrevivência desse corpo, a gente precisa de um outro corpo, que é o nosso corpo mental, que é o corpo que dá segurança, deveria dar segurança para o nosso corpo físico, né? É o corpo que deveria olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, que deveria se preocupar com as necessidades básicas, o que comer, onde dormir, necessidades fisiológicas. A mente, ela é feita para interpretar essa realidade, né? O problema é que nós transcendemos o bicho-homem, nós não somos mais os homens das cavernas, morando
né, em condições muito rudimentares. Hoje em dia a gente criou uma sociedade, uma civilização na qual a gente é extremamente artificial, né? A gente não se alimenta de um modo natural, a gente não vive a realidade do corpo, de movimentação. O homem ele foi feito para percorrer longas distâncias, o nosso corpo ele foi feito para isso. Nós nos fixamos nas cidades, nós aprendemos como cultivar os alimentos, nós aprendemos como criar os animais em cativeiro e a gente se distanciou dessa realidade para a qual o nosso corpo foi feito. E a gente perdeu essa conexão corpo-mente, porque a mente não precisa mais se preocupar com essas coisas. A mente, ela pode vagar por aí. Ela pode... Ela foi feita para resolver problema. Então, se a gente não tem um problema de sobrevivência básico, a mente ela vai ficar caçando o problema para resolver. E aí ela vai, né, no tempo passado, no futuro. Por isso que eu digo que muita gente me fala, eu quero jogar minha mente do alto do precipício, eu quero me livrar do ego. E não é assim. A nossa mente ela é útil, mas a gente precisa usar a mente para aquilo para o que ela foi feita. Então, eu tenho um problema de ordem pontual para resolver, eu tenho que ir, pegar a segunda via de um documento, levar não sei aonde, eu preciso elaborar a estratégia para isso acontecer. A mente não foi feita para prever todos os riscos do seu futuro, a mente não foi feita para estabelecer um mapa preciso de como encontrar o homem da sua vida ou o emprego dos seus sonhos. Para isso serve o nosso coração. E a ansiedade, a depressão, ela é, na verdade, uma desconexão muito grande com o momento presente e com o coração. Eu andei perguntando para algumas pessoas quais têm sido, né, se é que tem sido, as sensações dessas pessoas em relação à passagem do 21 de dezembro, né, de 2012. E perguntando o que as pessoas estão vivendo disso, o que as pessoas estão entendendo que aconteceu no dia 21 de dezembro. E algumas pessoas têm me dito que elas têm sido... É como se o universo quisesse tirar da sua vida tudo aquilo que não faz mais sentido. É como se, de uma hora para outra, a gente se desconectasse de certas coisas. É como se aquilo que não é para ser seu, aquilo que não é o melhor para você nesse momento, vai ficar muito claro que isso não é o melhor para você nesse momento. E qualquer resistência a esse processo, qualquer resistência em deixar ir aquilo que a vida está levando, em se focar no presente e perceber quem você é hoje, independentemente de quem você tenha sido ontem, independentemente de quem você seja amanhã, que tudo que você tem é o hoje e você tem que prestar atenção nos problemas que você tem hoje para resolver. Se você não estiver muito alinhado com isso, a sua tendência é se desestruturar. A sua tendência é perder essa conexão, porque a gente vem passando por desafios, todos estamos passando por desafios, eu também venho passando por desafios dessa ordem, do perceber o que faz sentido e o que não faz sentido. Eu não vou ficar aqui falando, porque não faz sentido ficar falando da minha vida pessoal na internet, mas a verdade é que esses desafios, quem está vivendo desafios em que você se sente muitas vezes preso a coisas por apego ou por receio do que virá em seguida ou porque você tinha muita vontade que alguma coisa funcionasse, mas essa coisa não está funcionando e você está vendo que isso não está funcionando e você tem medo de deixar que a vida leve, né? Você precisa deixar levar. Você não vai controlar a sua vida. A ansiedade vem disso, a ansiedade vem da necessidade de controle e você não tem o controle de absolutamente nada, a não ser das suas escolhas. E a escolha acontece no momento presente. É nesse momento presente que você precisa estar. Eu vou chover no molhado e falar da meditação como uma forma de estar no momento presente, mas porque foi realmente quando eu tive essa experiência de que eu não sou os meus pensamentos. Ontem o co-criador me perguntou isso, por que você faz quando os pensamentos vêm? E eu falo, eu respiro. Esses suspiros que às vezes vocês me veem, né? Eu dando aqui nos vídeos. Conecte, é aqui, é agora. Por isso que o coração, ele não faz parte do tempo. Ele faz parte da eternidade, porque o coração ele está sempre no presente. Tum, 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 tum. Agora.
Não é a batida que acabou de ser, não é a batida que ainda não chegou e talvez não chegue. É a batida do agora. Aqui e agora. É tudo isso que a gente tem. A mente vive no tempo. O coração, o amor, a nossa fonte. A gente vive na eternidade. Namastê. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem todos na luz. Até a próxima.